Pessoal, muito bom dia a todos. O tema que será objeto da nossa atenção nessa manhã não é a primeira vez que ele é abordado na nossa escola dominical, portanto, será uma oportunidade de aprofundar o nosso conhecimento desse assunto, recordar o que nós já sabemos, muitas das lições, muitas das verdades relacionadas a esse tema. Já oramos, já pedimos a bênção de Deus para a nossa aula. Eu vou proceder da seguinte maneira: eu vou primeiramente fazer uma explanação geral sobre o que pode vir a ser uma sociedade ou um mundo pós-cristão. E na segunda e última parte da nossa aula, a gente vai comentar alguns versículos da Bíblia, como uma forma de aplicar a verdade de Deus para as nossas vidas. Qual é o tema? Preparando os filhos para enfrentarem um mundo pós-cristão. Inclusive, minutos antes de começar a aula, o irmão chegou para mim: pastor, é mundo pós-cristão ou mundo pós-moderno? Aí eu falei: não, pode ficar tranquilo que eu vou explicar. Ele falou: porque pós-cristão? O que significa isso, né? Um mundo pós-cristão? Estritamente falando, não existe um consenso sobre o que significa mundo pós-cristão. Seria uma sociedade que rejeita qualquer herança do cristianismo, ou aquela que nega à religião cristã uma condição de destaque em relação às demais expressões religiosas. Por exemplo, na Europa e também na América do Norte, é o caso dos Estados Unidos e do Canadá, muitos países na Europa Ocidental, praticamente todos, foram desenvolvidos, forjados, a partir dos valores cristãos, assim como os Estados Unidos e o Canadá. Isso ao longo dos séculos. Contudo, hoje, em muitos lugares da Europa e mesmo em muitas regiões dos Estados Unidos e do Canadá, existe uma oposição declarada aos valores cristãos e uma tentativa de desconstruir qualquer herança ou influência, eliminar qualquer herança ou influência do cristianismo naquela ou naquelas sociedades. Então, o que seria uma sociedade ou um mundo pós-cristão? Aí vai depender do contexto. À medida que a gente for falando, essa questão vai ficar mais clara. De qualquer forma, ou seja, mesmo que não exista um consenso, uma opinião consolidada sobre o significado de um mundo ou sociedade pós-cristã, quando olhamos para algumas cidades ou nações que foram construídas em cima de valores cristãos, parece não haver dúvidas de que as influências do cristianismo estão sob ataque e em processo de extinção. Eu vou dar alguns exemplos aqui, extraídos do chão da história, da realidade concreta da vida, para que os irmãos tenham uma ideia do que nós estamos falando. Alguns exemplos de situações que ocorrem em alguns lugares onde a sociedade foi forjada pelo cristianismo. Primeiro exemplo, eu vou ilustrar com esse casal, o Roberto e a Jéssica. Roberto e Jéssica são chilenos, foram minhas ovelhas pela graça de Deus em Santiago, na primeira igreja presbiteriana, mas há alguns anos eles vivem no Canadá e têm vivido em diferentes lugares do Canadá, pelo menos em 3 cidades. E eu pedi para a Jéssica, nessa semana: Jéssica, eu vou dar uma aula na igreja sobre sociedade pós-cristã, e eu me lembro de algumas coisas que você contou a mim, a Carla, você e o Roberto nos contaram lá no Chile. Eu gostaria que você me desse alguns exemplos do que você tem percebido aí no Canadá. Ela deu 3 exemplos e eu vou compartilhar com vocês. Exemplo 1. Em Montreal, que é uma das principais cidades do país, Jéssica trabalhou numa organização sem fins lucrativos, que ajudava refugiados.
Essa organização era financiada pela Igreja Presbiteriana local, pela Igreja Presbiteriana do Canadá e também pela Igreja Anglicana do mesmo país. A chefa da organização, ou seja, a chefa da Jéssica, era uma pastora da Igreja Presbiteriana do Canadá, porque lá a denominação ordena mulheres ao pastorado. Pois bem, chegou a época do Natal, a Jéssica, que era funcionária dessa organização, comprou selos para colar nas cartas que seriam enviadas aos refugiados. E um dos selos que a Jéssica comprou tinha a imagem de Maria com o menino Jesus. Era uma imagem, como se diz, singela, né? Na época de Natal, normalmente a gente vê, né, esse tipo de desenho, de representação de Maria com Jesus. Quando a chefa da Jéssica viu aquele selo com aquela estampa, ela repreendeu a Jéssica por ter comprado aquele selo. Como ela podia presumir, foi a colocação, foi a reprimenda da chefa a Jéssica. Como ela podia presumir que as pessoas que receberiam a carta eram cristãs? Ademais, isso poderia desagradar a alguns dos que financiavam a organização. E ainda completou: existe outro problema, Jéssica. Não podemos ter certeza que Maria era realmente virgem antes de ter concebido a Jesus. Como nós, cristãos, podemos impor aos demais uma imagem acerca da qual não temos certeza se é correta? Quem falou isso foi uma pastora. Ou seja, ela mesma não acreditava no que a Bíblia diz sobre a virgindade de Maria. Maria, certo, concebeu Jesus, obra do Espírito Santo. Então, ela mesma questionava, colocava em dúvida o relato da Bíblia. E mesmo que a organização fosse cristã, a chefa da Jéssica, que era da igreja, dizia: nós não podemos impor aos refugiados, às pessoas que vão receber a carta, a nossa mensagem, a nossa crença. Jéssica teve que tirar os selos de acolados e substituí-los. Exemplo número 2. Também em Montreal, a chefa de Jéssica, a mesma do exemplo anterior, fez uma festa em sua casa e convidou amigos e conhecidos. Era muita gente. Todos eram canadenses, menos Roberto e Jéssica. Em um momento, Jéssica conversava com um grupo no lugar da casa e o Roberto conversava com outras pessoas no outro setor da casa, no outro lugar da casa. E aqui, né, no bate-papo que a Jéssica desenvolvia com algumas pessoas, ao ser perguntada se estava sozinha no Canadá, Jéssica respondeu que tinha vindo com seu marido e apontou para ele, né, mostrando: olha, aqui dali é meu marido, que estava no outro lugar da casa. Nesse instante, quando ela disse que tinha vindo com o marido e apontou, a senhora que tinha feito a pergunta e os demais mudaram o semblante e manifestaram, né, uma expressão física de, não apenas de espanto, mas de crítica a Jéssica por ela ter dito aquilo. A senhora perguntou em tom de reprimenda: você é heterossexual e, além disso, casada? Foi o que a mulher perguntou a Jéssica. Jéssica, surpresa, disse: desculpa, mas ele é meu esposo, sou casada com ele. O que eu deveria dizer para não ofender vocês? A senhora explicou: aqui no Canadá não se diz esposo, mas companheiro. Você deveria ter dito que veio com o companheiro e não com o esposo. Porque a palavra esposo ou esposa, lá no Canadá, pelo menos naquela região, tem a ver com casamento. E como eles já não acreditam no casamento, certo? E o que mais se valoriza é a pluralidade, e existe todo um lobby em relação ao homossexualismo e a outras práticas, então eles já deletaram, já apagaram do vocabulário deles a palavra esposo, esposa ou casamento. É companheiro ou companheira. Exemplo 3.
Agora, em Toronto, Canadá, outra importante cidade do país, Jéssica trabalhava em um grande banco no centro da cidade. Banco de representação mundial. Ela pediu para eu, obviamente, omitir o nome do banco. O Departamento de Recursos Humanos do banco preparou uma pesquisa para conhecer melhor os clientes, né? E essa pesquisa foi encaminhada para a Jéssica. Inclusive, ela me mandou a foto, né, do formulário. No formulário, entre outras questões, havia uma sobre o sexo da pessoa. A pessoa tinha que escolher entre 7 opções que constavam no documento: assexual, heterossexual, bissexual, gay, lésbica, pansexual e 2 espíritos. Pastor Geraldo, o senhor que é psicólogo, 2 espíritos, já ouviu falar dessa categoria? Dessa modalidade? Satanás e o espírito do capeta, né? Essa categoria 2 espíritos, ela existe em alguns lugares do Canadá e dos Estados Unidos. É a ideia de que dentro da pessoa habita um espírito masculino e outro feminino, e eles vivem no mesmo corpo. E dependendo do momento da vida, a pessoa pode manifestar o lado macho ou o lado fêmea. Certo? Então, no formulário que o banco tinha preparado, eram 7 opções, certo? Para a pessoa mostrar qual era a categoria na qual ela se enquadrava. Observação: Jéssica me alertou que, depois de Montreal e Toronto, ela e o marido viveram em Winnipeg, que é outra cidade do Canadá, e que ali o ambiente era diferente, pois a maioria das pessoas eram conservadoras, diferente de Montreal e Toronto. Moral da história, pelo menos a partir dessa experiência da Jéssica e do Roberto: o nível de secularização pode variar de um lugar para outro, mesmo dentro de um país. É preciso a gente ter isso em mente, porque, às vezes, a gente, até por uma questão de simplificação, de síntese, de resumo, a gente generaliza, e existem nuances, existem diferentes contextos, às vezes dentro de um próprio país, como é o caso do próprio Canadá. Eu mesmo tenho um amigo, um grande amigo meu, o reverendo João Batista, que ele é baiano, mas ele fez o seminário, parte do seminário em Teresina. Ele é casado com uma piauiense, como eu, certo? Mas ele é pastor há alguns anos no Rio Grande do Sul. E outro dia a gente conversava e ele dizia: Marconi, como o povo aqui do Rio Grande do Sul é diferente do povo do Nordeste, em termos de comportamento, de trato. Ele dizia: lá no Nordeste, lá na Bahia, se a gente entrega um panfleto, né, um convite para ir para a igreja, a pessoa, mesmo que ela não valorize o convite, ela pode, inclusive, te agradecer: ah, tá, obrigado. Aqui no Sul, onde eu estou, já aconteceu da gente distribuir folheto, a pessoa assim: eu tenho raiva de vocês, eu quero queimar a Bíblia de vocês. Então, ele colocava para mim que, na experiência dele, a animosidade, a aversão que ele encontra, que ele percebe no Rio Grande do Sul em relação ao Evangelho é maior, por exemplo, do que ele percebe no Nordeste, certo? Então, dependendo do lugar, mesmo dentro do Brasil, né, tem lugares que são menos hostis à mensagem do Evangelho e tem lugares que são mais, certo, reativos, mais críticos. Outro exemplo, esse exemplo eu vou dar a partir do reverendo André Guesque, que é um pastor filho do IPB, e a Samara. O André Guesque e a Samara, eles moram em Marsella, na França, certo? O André é pastor de uma igreja reformada, independente, na França, uma denominação que surgiu no ano 1938, ele pastoreia franceses. Eu pedi para o André me falar um pouquinho do contexto dele no sentido de secularização, porque eu recebo os relatórios missionários dele e eu sempre fico impressionado com as coisas que ele relata, que ele comenta nas cartas missionárias dele. Está aí a foto do André com a Samara, com o Otto, certo? Essa foto é um pouco antiga, o menino já está com uns 4 anos, mais ou menos. O que o André relatou para mim? Ele falou que lá em Marsella, ele está lá há alguns anos, há pelo menos 6 anos, é uma sociedade altamente secularizada. E, de fato, se vocês buscarem aí na internet informações, praticamente já 1/3 da sociedade, da população em Marsella, certo, é muçulmana, porque
A França teve alguns países na África que foram colônias, né, até meados do século XX. Muitos africanos dessas antigas colônias da França na África migraram para a França, certo? E também porque a França abraçou a política do multiculturalismo, certo? Então, ela recebeu muitos estrangeiros que são muçulmanos e a questão do islamismo tem crescido, mesmo entre pessoas que não têm, certo, vínculos familiares ou que são de países de origem muçulmana, ou seja, tem muitas pessoas que foram educadas num berço cristão que têm abraçado, que têm aderido, certo, ao islamismo. Então, lá em Marselha é uma sociedade altamente secularizada. E o que o André diz? Ele diz que a religião foi substituída pelo Estado. De que maneira? Ele fala que ali existe uma alta dependência do Estado, certo? E que essa é uma marca do contexto pós-cristão, pelo menos no caso da França. Ideologias políticas, tudo isso aqui eu estou aqui traduzindo, né, resumindo o que o André me mandou em 3 áudios. Ele diz que ideologias políticas que potencializam, que supervalorizam o papel do Estado, fazem do Estado a religião das pessoas. A noção de pai, associada a Deus, é substituída pela noção de Estado. E a noção de generosidade, normalmente associada à igreja, é substituída pela noção de governo, que passa a mediar as relações sociais. É o contrato social do qual fala Jean-Jacques Rousseau, esse famoso filósofo grego. O Estado tem que prover tudo às pessoas e garantir o bem-estar delas. O Estado tem que dar educação, o Estado tem que dar segurança, o Estado tem que dar alimentação, o Estado tem que garantir, certo, maternidade, tem que garantir cemitério, certo? Então, existe, por parte da população, a expectativa de que o Estado ofereça tudo às pessoas. Né? As pessoas passam a depender dos benefícios da mão do Estado. Isso é comum na França e é típico de uma sociedade altamente secularizada. No caso da França, a religião cristã foi trocada pela religião estatal. Quem já leu um pouquinho de história e já estudou um pouco da Revolução Francesa, sabe que, com a Revolução Francesa, se desenvolveu na França um fortíssimo sentimento anticristão. De tal maneira que a secularização na França não é apenas a questão de laicizar, tornar o Estado o país laico. Ela está num nível mais profundo. A secularização na França implica, muitas vezes, numa declarada oposição aos valores cristãos. É um esforço de descristianizar a sociedade. Certo? Pergunta que não quer calar nessa altura da aula. Por que as coisas, em algumas regiões do Canadá, em Marselha, e a gente poderia mencionar outras regiões do mundo, chegaram ou chegam a esse ponto? Ou seja, em alguns lugares, a sociedade já vive uma fase de pós-cristianismo. Certo? Para a gente entender por que as coisas chegaram a esse ponto, a gente tem que também compreender um binômio que é a palavra cristandade e a palavra secularização. Certo? Secularização, num certo sentido, se opõe à cristianização. Pastor, o que significa isso? Eu vou aqui mostrar essa tabelinha. É um resumo, tá bom? Para a gente tentar ilustrar o princípio. Durante muito tempo, né, por exemplo, na Idade Média, se vocês olharem do lado de lá, né, na coluna da direita, na Idade Média, que vai mais ou menos do século V ao século XV, qual era a fonte de autoridade? Quem detinha autoridade? Quem dizia o que era certo e errado? A igreja cristã, o cristianismo. Se concebia a verdade como uma coisa objetiva, clara, certo? Estava fora das pessoas, né? A igreja dizia, a partir da Bíblia, ou do que ela entendia da Bíblia, certo? O que era certo, o que era errado. Existiam princípios que normavam, né, que regulavam a vida em sociedade. Então, funcionou assim praticamente durante 1000 anos, certo? Na Idade Moderna, que começa, em geral, no século XVI, certo? Surge a Reforma Protestante, surge o protestantismo, né? Alguns lugares da Europa rejeitam o catolicismo e aderem ao movimento reformista, né? As igrejas
protestantes se desenvolvem, mas, em termos de autoridade, o cristianismo, seja na vertente católica, seja na vertente protestante, ainda era o centro, ainda era o cristianismo que dizia, né, os líderes religiosos assinalavam a verdade, certo? A Bíblia, a palavra de Deus, os valores do casamento, da família, certo? Da educação de filhos, no caso, a importância da educação. Então, funcionou assim, mais ou menos do século XVI até o século XVIII. Na chamada Idade Contemporânea, que vem de meados do século XVIII até o século XX, em termos gerais, a razão, a crença na ciência, no cientificismo, na capacidade do homem de resolver os problemas da humanidade, destronou a Igreja como fonte de autoridade. Então, do século XVIII, de 1700 e tarará para cá, certo? Passou-se a questionar a autoridade da Igreja e, em muitos lugares, colocou-se a Igreja, né, à margem e, certo, colocou-se no lugar da Igreja a razão, a capacidade do ser humano de pensar, de refletir, de formular conceitos, teorias, explicações sobre o mundo, resolver os problemas médicos, sociais, né? Aí se desenvolvia aquilo que se chama de racionalismo, a crença na ciência, mas ainda havia uma ideia de verdade absoluta. Agora, não mais nas mãos da Igreja, mas na mão dos cientistas ou dos filósofos, certo? Na chamada pós-modernidade, que é o que prevalece no nosso século, no século XXI, certo? Ou seja, depois da chamada Idade Contemporânea, o que já se vivencia em alguns lugares do mundo, certo? Qual é a fonte de autoridade? Se na época medieval a fonte de autoridade era a Igreja, assim como na Idade Moderna, e se na época contemporânea a fonte de autoridade era a ciência, em nosso século a fonte de autoridade é o indivíduo, é a pessoa. Ou seja, cada um, segundo dizem, tem a sua própria verdade. Aquilo que é verdade para você não é necessariamente verdade para mim. O que é errado para você pode ser certo para mim. Com essa ideia, né, quando prevalece esse princípio, a verdade deixa de ser objetiva, uma coisa fora de nós, e passa a ser subjetiva, individual, dependendo do gosto de cada um. Tudo passa a ser relativo. Certo? Já não existem absolutos, já não existe certo e errado para todo mundo. Tudo vai depender do meu gosto, do meu querer, da minha vontade, daquilo que eu julgo ser conveniente para mim. É o relativismo. Então, se durante muito tempo a sociedade, em resumo, baseou-se, certo, em princípios absolutos, princípios gerais que deveriam regular a vida em sociedade, na nossa época, qual é a corrente que tem ganhado cada vez mais força? Não existem princípios absolutos, tudo é relativo, portanto, se tudo é relativo, tudo é permitido. Porque o que define aquilo que é certo e errado é o meu critério. Assim como você tem o seu, eu tenho o meu. É isso que é dito aí fora, viu, pessoal? Tá bom? O que isso tem a ver com a questão da cristandade? O que é cristandade? Vamos colocar o que a gente acabou de explicar de uma outra forma. O conceito de cristandade é a ideia de uma sociedade sob o arrimo, né? Construída sob valores cristãos. Essa ideia remonta ao século IV, né, quando o cristianismo foi aceito como religião pelo Império Romano. Por conta desse processo, a Igreja e o Estado passam a constituir um sistema único de poder e legitimação. A relação bipolar, todavia, só se mostra significante se levarmos em conta a sociedade como um terceiro elemento mais abrangente. Podemos, então, falar de cristandade como um sistema de relações da Igreja e do Estado na sociedade. As relações estruturais da Igreja e do Estado medeiam a relação de cada uma dessas instituições com a sociedade. Saindo da teoria e indo mais para a prática, um exemplo. Quando os missionários protestantes chegaram no Brasil no século XIX,
a partir do século XIX, né, quando Simon chegou, certo? Quando outros chegaram. Qual foi o cenário que eles encontraram no Brasil? Eles não encontraram no Brasil uma sociedade paganizada, no sentido de que as pessoas eram ignorantes em relação aos conceitos de Deus, da Trindade, da Bíblia, de família. Não. Certo? O Brasil, quando os missionários chegaram aqui, o Brasil já tinha 300 anos de influência do catolicismo. Havia a noção, certo, do que era a igreja, do que era família, do que era a Bíblia, da Trindade, de Jesus Cristo. Claro, também outras coisas que não são bíblicas também faziam parte desse pacote. Mas esse foi o contexto, certo? Que os missionários protestantes encontraram no Brasil. Não foi uma sociedade paganizada no sentido de desconhecedora dos valores cristãos, alheia ao cristianismo, ignorante das noções de Deus, Trindade, igreja, Bíblia, perdão, céu, inferno, entre outras coisas. Pelo contrário, os missionários depararam-se com pessoas cristãs, tementes a Deus. As instituições, certo? O calendário. Já repararam quantos dias de santo tem no calendário brasileiro? Quantos nomes de lugares no Brasil refletem essa época em que o cristianismo, o catolicismo era forte no Brasil? Espírito Santo, certo? Tantos nomes de cidades, né, que mostram a influência dessa época. Né? Em muitas cidades do Brasil, você vai no centro da cidade, na praça tem uma igreja católica. Certo? Em muitas instituições públicas no Brasil, às vezes tribunais ou instituições que atendem um público, tem um crucifixo. Isso tudo reflete o quê? Um passado. Por quê? Porque o Brasil foi colonizado por Portugal, que tinha esses valores. Né? Quando houve o desembarque, né, da frota de Pedro Álvares Cabral, o ato de nascimento do Brasil foi uma missa. Então, o cristianismo, ele forjou a sociedade brasileira. Certo? Então, por quê? Porque predominou naquela época, na época colonial, o conceito de cristandade. Não tinha como separar igreja e Estado. Tudo fazia parte de um pacote. Era a coroa portuguesa que pagava os sacerdotes católicos. Os dízimos que eram recolhidos nas igrejas, na época do Brasil colonial e imperial, não eram administrados pela igreja, eram administrados pela coroa portuguesa. Porque tudo estava entrelaçado. Essa é a ideia de cristandade, né? Uma sociedade na qual, certo, as autoridades políticas, as autoridades religiosas, elas estão entrelaçadas. A certidão de nascimento, dando outro exemplo, qual era a certidão de nascimento antes do Brasil ser uma república? Qual era a certidão de nascimento? Era o registro de batismo na Igreja Católica. Só havia casamento religioso, não havia casamento civil. Só havia casamento religioso feito pelo padre. E, para ser enterrada, era necessário que a pessoa tivesse morrido em paz com a igreja. Porque, se ela tivesse morrido, né, em desunião, em atrito, em conflito com a igreja, ela não podia ser enterrada. Certo? Assim funcionou o Brasil por praticamente 400 anos. Ou seja, do nascimento à morte, o indivíduo era ligado ao cristianismo católico. Isso demonstra como a noção de cristandade era real no Brasil do século XIX, fruto de um processo iniciado desde a primeira missa celebrada em 26 de abril de 1500. Quando foi proclamada a República, em novembro de 1889, e quando foi promulgada a primeira Constituição Republicana, 2 anos depois, em 1891, o que a primeira Constituição Republicana, que é a segunda da história do Brasil, estabelece? O Brasil deixa de ter uma religião oficial. O Brasil passa a ser um Estado laico, ou seja, um Estado sem uma religião oficial. Quando foi proclamada a República, iniciou-se o processo de laicização, de tornar o Estado independente da religião. Iniciou-se o processo de laicização do Estado brasileiro. Aí foram criados, né, o registro civil, casamento civil, cemitério público, escola pública. Por quê? Porque antes da República, ou seja, até o final do século XIX, tudo estava atrelado à Igreja Católica. Por quê? Porque predominava a noção de cristandade. Eu estou explicando isso para chegar no conceito de secularizar
São. É preciso a gente fazer esse caminho para a gente poder entender melhor. Começou-se com a República proclamada no Brasil no final do século XIX, começou-se a secularizar a sociedade brasileira, ou seja, tirá-la do domínio da Igreja Católica. Está tudo bem até aqui, pessoal? Beleza. Esse processo de secularização em si não é ruim, ele não significa uma desgraça para as pessoas. Haja vista que todos, ou seja, todas as pessoas têm direitos, têm os seus direitos independentemente do credo religioso. Quando a República foi proclamada aqui no Brasil, os protestantes aplaudiram, os missionários vibraram, finalmente, vamos viver num país onde o catolicismo não é religião oficial. O problema acontece quando a secularização toma um viés anticristão, dando passo ao secularismo, é o caso da França. Ou seja, dizer e defender que a gente viva numa sociedade plural, onde as pessoas têm liberdade para escolher a sua religião e que podem tirar a certidão de nascimento do seu filho, podem se casar, podem usufruir de escola pública, de cemitério público, independente da religião, isso em si não é ruim. As pessoas têm liberdade, independente do credo, independente se são do Nordeste, do Sul, do Centro-Oeste, independente se gostam de pamonha doce ou salgada, se gostam ou não de pão de queijo. Então, a secularização, viver num país, numa sociedade laica, que não tem uma religião oficial, isso não é problema. O problema é quando, certo, aquelas pessoas que aderem a essa visão, o problema é quando alguns querem fazer com que a secularização implique na destruição, certo? Na eliminação, na extinção dos valores cristãos já presentes na sociedade. É como se eu dissesse, um louco chegasse aqui e falasse assim, vamos eliminar todos os crucifixos das repartições públicas brasileiras. Por quê? Porque o Brasil é um Estado laico. Tá, mas e a história do Brasil? Eu sei que esse ponto é um pouco polêmico, não é? Por quê? Porque, mas a gente vive num Estado laico. Tá, então se a gente entrar nessa linha, a gente vai eliminar todos os feriados religiosos no Brasil? A gente vai ter que mudar o nome de todas as cidades que estão associadas a santo? Vocês entendem como a coisa é complexa? Não tem como você, certo, jogar 400 anos de história do Brasil no lixo, só porque agora o Brasil é um Estado laico. O problema é se a gente obrigasse as pessoas a se benzer, né, diante do crucifixo. Então, a questão, ela tem esses nuances, tem essas arestas. Arestas, né? Arestas? Às vezes eu podia meter aristas aqui do espanhol. De vez em quando eu dou umas derrapadas dessas e nem me dou conta. Certo? Então, o problema é quando a secularização implica no esforço para descristianizar a sociedade, que é o que acontece na França, em algumas cidades ou regiões dos Estados Unidos, do Canadá e mesmo de outros países da Europa, certo? Na Itália, certo? Na Alemanha, isso já tem acontecido. Tendo explicado um pouco a questão da cristandade, fica mais fácil a gente entender a secularização. A secularização é o processo de tornar o Estado independente da Igreja. Né? Nos países ou regiões onde prevalece o catolicismo, a secularização implica, né, tornar o Estado dependente da Igreja Católica ou da Igreja Protestante em alguns lugares do mundo. Se durante séculos as pessoas viverem em um contexto cristão, desde meados do século XVIII tem ocorrido um processo de tornar o mundo ocidental independente de sua herança judaico-cristã. Nem tudo na secularização é ruim. Isso aqui é interessante esse aspecto. Quem me chamou a atenção para esse aspecto foi o reverendo André Guesque, que não apenas é pastor presbiteriano lá na França, mas está terminando um doutorado em filosofia. O que normalmente acontecia na época que o Brasil prevalecia essa ideia de cristandade, certo? Que só tinha uma religião oficial. Até a época moderna, ou seja, entre os séculos XVI e XVIII, as pessoas eram batizadas nos primeiros meses de vida,
faziam crisma, ou profissão de fé, né? Crisma no contexto católico, profissão de fé no contexto protestante, casavam-se na igreja e eram enterrados por um clérigo, fosse o pastor ou o padre. A sociedade ocidental era cristã e todos os âmbitos dela estavam amarrados pelos valores religiosos, é a ideia de cristandade. Mas isso frequentemente gerava o quê? Um cristianismo nominal, de aparência, destituído de vigor, de testemunho, de compromisso espiritual. Por sua vez, no contexto de uma sociedade secularizada, o que acontece? Aqueles que se assumem cristãos fazem isso por convicção e não por tradição ou conveniência. Em outras palavras, o que eu estou dizendo aqui? Nem tudo eram flores na época da sociedade que vivia sob os valores da cristandade, e nem tudo é desgraça num contexto de secularização. Por quê? Vamos pensar nas pessoas lá na França que já entenderam as loucuras do secularismo, do viés, do caminho que a sociedade francesa tem tomado e decidem ser cristãs. Essas pessoas fazem isso por convicção e, normalmente, são pessoas cristãs exemplares. Por quê? Porque elas sabem que, para viver naquele contexto, pós-cristão em muitos sentidos, tem que ser cristão para valer. É que nem você ser cristão onde tem perseguição religiosa. Onde tem perseguição religiosa, eu não estou aqui defendendo perseguição religiosa, ou dizendo que é necessário ter perseguição religiosa para a gente ser cristão, mas onde tem perseguição religiosa, ou a pessoa segue Jesus para valer, ou então, meu amigo, ela vaza da igreja. Ela nega a fé dela, porque nega o que não tem, né? Entende o que eu estou dizendo? Então, a secularização, ela tem um aspecto que é positivo, que é de permitir que as pessoas escolham o seu credo e que tenham os privilégios, as condições iguais às demais, independente da religião, mas ela também pode ser perigosa se ela implicar, se ela estiver associada à ideia de eliminar qualquer influência do cristianismo na sociedade. O Brasil é um Estado laico, segundo a Constituição. Então, a religião, seja ela qual for, não pode ser imposta a ninguém. Mas isso também não dá o direito a nós, aos brasileiros, de atacarem, certo, a religião das pessoas de qualquer maneira ou de forma irresponsável, certo? A gente tem que ter cuidado naquilo que fala. Ok. Deu para entender, pessoal, a ideia de cristandade e de secularização? Agora vamos aqui para a parte principal aqui da aula, para a gente concluir. Quais são as tendências dos novos tempos, dessas sociedades já muito secularizadas, que já vivem estágios de pós-cristianismo, né? Ou seja, quais são as tendências da chamada pós-modernidade, onde predomina a forte secularização? Sociedade plural e inclusiva, né? Ali uma imagem que sugere o que alguns têm chamado de trissal, a ideia de uma relação a três. Nessa outra imagem aqui, né, no canto direito meu, né, aquele que aparentemente é o macho aí, né, é o homem, é ela, e aquela que aparentemente é ela, é ele. São transexuais. Um padrão de roupa, muitas vezes, a roupa serve tanto para o homem como para a mulher. A ideia é eliminar a diferença. Então, vamos continuar aqui. Outra imagem. Casal de homossexuais com uma criança que eles adotaram, ou alugaram a barriga, né, uma barriga para que fosse gerado filho. Vamos lá? Casal de lésbicas também com uma criança. Nesse ano, eu e Carla fomos a uma reunião dos pais, lá na escola onde o Timóteo e a Helena estudam, e na sala da reunião dos pais tinha um casal lésbico. São novos tempos. Certo? Na época que a gente vive, essa questão da sociedade plural e inclusiva é uma tendência, é uma marca que não tem como fugir. Não estou dizendo que a gente tem que aceitar,
e dizer amém. Mas tem que aprender a conviver com essa realidade, que é uma realidade nova, que é uma realidade que a maioria de nós não vivenciou isso há 20, 30 anos atrás. Então, é preciso que a gente saiba o terreno onde a gente está pisando, qual o terreno que os nossos filhos estão pisando, para poder instruir, para poder orientar. Eu não estou colocando essas coisas aqui, dizendo assim, aceite, seja passivo, seja indiferente, mas é para alertar, para mostrar que a nossa época, século XXI, é diferente de 30, 40 anos atrás. Vamos lá? Certo? Ali uma foto de um menino vestido de mulher. Aqui uma pessoa, né, com o corpo cheio de tatuagens, isso é também cada vez mais comum. E aí eu vou botar, pode passar, foca só na foto, esconde o texto lá de cima, por favor. Essa é uma foto daquela atriz Carina Bach com o filho dela, o Henrico. Linda foto, não é, pessoal? Mãe com filho? Agora vamos ler o texto aqui, que vinha antes. Produção independente. O que aconteceu? Como é que a Carina Bach teve o filho dela? Ela recorreu a um banco de sêmen. Ela foi a uma empresa, provavelmente no exterior, e por meio de um catálogo, a mulher escolhe o homem por meio de características físicas, cor da pele, altura, e tem acesso a algumas informações pessoais, como profissão, mas não fica sabendo nem o nome, nem os dados de contato do indivíduo, ou seja, vai numa empresa, né, de reprodução, fertilização in vitro ou de inseminação artificial, é dado um catálogo, aparece lá a foto de homens, né, tem homem mais alto, mais robusto, olhos claros, outro é moreno, certo? Outro é mais baixo, aí a mulher escolhe, né, naquele buffet, certo? Naquele cardápio, naquelas imagens, ela escolhe, eu gostaria desse modelo aqui. Então, ela vai comprar, certo, o sêmen, de acordo, né, com aquela imagem que ela escolheu, para que ela tenha um filho, certo, com aquelas características. Então, em 2017, Carina Bach fez a fertilização in vitro e deve ter pagado em torno de R$5.000 na época para ter o sêmen, né? E assim foi concebido o Henrico Bach, cujo pai biológico oferece em seu sêmen a quem pode pagar. Ou seja, a Carina Bach não sabe o nome do pai biológico do filho dela. Por quê? Porque é a regra da empresa que comercializa sêmen. É um banco de espermatozoide. Vocês imaginam uma coisa dessa há 50 anos atrás? Uma mulher recorrer a uma empresa para engravidar e ter um filho fruto de um homem, a partir do sêmen de um homem, que ela nem sequer conhece? Inconcebível. Mas isso na Europa, e mesmo aqui no Brasil, isso aí já está acontecendo. São sinais dos novos tempos. Vamos seguir? Banheiro unissex, certo? Então, sociedade inclusiva, sociedade plural. Outra marca da nossa época, concubinato e união estável versus casamento. Segundo a lei brasileira, a legislação brasileira, concubinato e união estável são coisas diferentes. Eu googleei, encontrei essa explicação aqui. No concubinato, os envolvidos são aqueles que chamamos de amantes, e na união estável são os parceiros, companheiros ou conviventes, ou seja, pessoas que vivem juntas, vivem maritalmente, sem ser casadas no papel. No concubinato, os envolvidos têm impedimentos para o casamento, pois o concubinato é a relação eventual, sem objetivo de constituir família, ou ainda a relação daqueles impedidos de casar, como um exemplo bem simples, homem casado se relacionando com uma mulher casada ou não, ou seja, um amante ou amante. Então, é cada vez mais comum na nossa sociedade pessoas tendo casos extraconjugais ou vivendo maritalmente, recorrendo à união estável. Por quê? Porque não querem, por alguma razão, assumir o compromisso de se casarem no papel. Às vezes é para não perder a pensão. Às vezes é porque, certo, dá muito trabalho casar. No dia que a gente entender que não deve seguir mais juntos, cada um, certo, pega a sua escova, seus panos,
certo? Suas roupas e vai. É essa ideia que está cada vez mais popularizada, e isso não é casamento. Mas os nossos filhos estão crescendo nessa cultura. Está claro isso, pessoal? Vamos seguir adiante? Aborto, né? Existe todo um lobby favorável, né, de promoção do aborto, certo? Isso aí é cada vez mais forte, em muitos países, inclusive no Brasil, certo? Em alguns países, não é o caso do Brasil ainda, né, o aborto já foi liberado para toda e qualquer situação. Basta a mulher decidir abortar, que ela aborta. No Brasil não é assim. Existem casos específicos onde a lei permite o aborto. A eutanásia, essa também é uma questão muito delicada, porque ela tem muitas arestas, tem muitos aspectos, mas em alguns países, certo, a família pode decidir tirar a vida da pessoa. O que alguns chamam de cultura do descarte. Certo? Inverno demográfico. O que é o inverno demográfico? É a situação de algumas sociedades, principalmente na Europa, nas quais existem mais idosos que jovens. Ou seja, existem mais pessoas morrendo do que nascimentos, do que pessoas nascendo. O que isso acarreta? Acarreta muitos problemas. A cidade vai ficando deserta. As contas não fecham. Por isso é que muitos governos, em muitos lugares do mundo, têm programas, dão dinheiro. Na Austrália, até pouco tempo atrás, né, um pastor que mencionou lá falou que, dependendo do lugar da Austrália, né, a família recebe $3.000 por mês para ter um filho. Olha aí, Geraldo, vamos para lá. Olha aí, Luzinete. Reabrir a fábrica. Vamos abrir uma congregação lá, não é? Por quê? Porque, obviamente, com poucos nascimentos, certo? A sociedade vai envelhecendo, e quanto mais velha é uma sociedade, mais cara é para o Estado mantê-la. E também, né, tem que ter recurso. Quem que vai pagar o almoço? Como é que vai bancar as contas, né? Como é que vai fechar a equação se a gente tem pouca gente contribuindo? E aí eu encontrei essa tabela aqui, fixem só nas cores, né? Isso aí é uma situação lá em Portugal, né? De 1971 até 2005. A cor vermelha, né? A listinha vermelha, é a questão da fecundidade, de nascimentos. O que essa tabela mostra? Que, na medida que as pessoas foram melhorando financeiramente, na medida que elas foram passando a ter melhores salários, elas foram tendo menos filhos. Isso é um alerta para nós. Normalmente, né, na medida que as pessoas usufruem de melhores condições materiais, de melhores recursos econômicos, certo? Elas tendem a negligenciar a questão do casamento, por isso é que tem tanto solteiro, essa é uma das razões que explica tantos solteirões em nossa época, querem curtir a vida, né? Curtir a vida. Ou, às vezes, se casam, mas não querem ter filhos. Adota um cachorro. É o caso de alguns, nada contra quem tem cachorro em casa. Tá certo? Mas vocês já perceberam que existem algumas casas, alguns lares, que o casal prefere ter animais, pets, que crianças? Isso é cada vez mais comum. Cada vez mais comum. Então, é uma outra marca, né? O inverno demográfico, ou seja, em alguns lugares do mundo, é claro que tem uma série de fatores. O êxodo rural, né? As pessoas já não vivem mais no campo, vão para a cidade, a vida na cidade ela é mais difícil do que a vida no interior. O individualismo, as dificuldades, uma série de fatores, certo? Antes, a média de uma família brasileira era 5, 6 filhos em algum momento do século XX. Hoje é 2, às vezes é 1. Certo? Então, tem uma série de fatores, não é? Mas, vamos aqui destacar que o padrão de Deus é pró-família, pró-filhos. Vamos continuar? Outra marca da nossa época, desses chamados tempos pós-modernos. Exibicionismo, banalização da sensualidade e uma cultura pornográfica. Ou seja, é cada vez mais comum as pessoas nas redes sociais, nas mídias eletrônicas, estarem mostrando o que não devem mostrar. As propagandas na televisão, na internet, são cada vez mais apelativas. Se você entra aí num site de notícias, seja ele qual for,
Às vezes você vai ali para ver a notícia do futebol, né, do teu time, ou para saber como é que está sendo a pesquisa eleitoral, certo? Mas você é apresentado, uma série de imagens são ali colocadas diante de você, certo? Sugerindo, convidando você para consumir o que não edifica, certo? E hoje, com a questão, né, do celular, certo? A pessoa pode ver qualquer coisa em qualquer momento. Então, é uma outra marca também da nossa época, né? O exibicionismo, a banalização da sexualidade e o aumento desenfreado do consumo de pornografia, certo? E agora, pastor, até agora eu estou triste aqui, pastor, estou deprimido, porque até agora só desgraça o senhor contou. Só notícia ruim o senhor deu. Como é que eu vou almoçar hoje, pastor? Aí nesse almoço beneficente, com tanta coisa ruim que o senhor entregou. Pessoal, o evangelho é assim. Primeiro o evangelho, né, dá a má notícia. Você está perdido, você é pecador. Longe de Deus, você está absolutamente perdido, condenado, está no inferno, mas tem a graça, tem a boa notícia, tem esperança. É possível não fazer parte da multidão, é possível não entrar na onda, é possível experimentar algo diferente do que é a tendência geral. Como preparar, essa parte é bem curtinha, viu, pessoal? Como preparar nossos filhos para enfrentarem um mundo pós-cristão ou plural? Primeira coisa, transmita-lhes as verdades bíblicas. Não é o professor na escola que deve dizer para o seu filho ou filha o que é certo e o que é errado. Não é a função da vovó ou do vovô, por mais que eles possam ajudar. Não é a função da igreja ensinar seu filho a se comportar. A igreja ajuda, colabora. Cabe a você, pai, cabe a você, mãe, cabe a mim, cabe a Carla, cabe a cada casal fazer isso. Alerte-os sobre a identidade do povo de Deus. É necessário prevenir. Ou seja, essas coisas todas que eu mostrei aqui, essa bagulheira toda, essa bagaceira toda, você tem que começar, né, com sabedoria, com jeito, de maneira didática. Você tem que começar a mostrar para os teus filhos que essas coisas, por mais que são comuns e populares, elas não são corretas, elas não são boas. O teu filho tem que saber, tem que aprender a diferenciar o certo do errado. Ele sabe o que é suco e sabe o que é água, não sabe? Ele também pode aprender qual é o conceito verdadeiro de família, de casamento. Ele não deve ser criado como Adonias, aquele filho de Davi que foi um mimado, que nunca foi repreendido pelo pai. A pessoa avisada não é surpreendida. Versículos bíblicos. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Estou lendo a versão da NVI, da Nova Versão Internacional. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. A Bíblia diz, instrua a criança. Paulo, escrevendo aos Efésios, pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. O que a Bíblia diz sobre Timóteo? Porque desde criança você conhece as Sagradas Letras. Por quê? Porque a mãe de Timóteo ensinou Timóteo nas Sagradas Letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo, em Cristo Jesus. Timóteo foi educado na verdade de Deus. Ele foi instruído. Isso não acontece por acaso. Isso é fruto de um projeto, de um esforço, de uma agenda, de priorização de tempo, de escolha de opções para beneficiar seu filho. Saiba disto. O que a Bíblia diz lá na segunda carta de Paulo a Timóteo? Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Você está surpreso com as tendências do século XXI? Meu irmão, minha irmã, nós estamos hoje mais próximos da vinda de Cristo que os nossos irmãos e irmãs da época bíblica. Não sabemos o dia, não sabemos o mês, não sabemos o ano em que Jesus voltará. Mas nós estamos mais próximos do retorno de Cristo do que muitas gerações de cristãos.
E o que a Bíblia nos diz? Que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis ou terríveis. Palavras do Senhor Jesus em Mateus 24:12. Devido ao aumento da maldade, a maldade tem ou não tem aumentado? Ixi, é uma peste, é uma praga. Eu não sei vocês, mas eu evito já ligar a televisão e ver certos jornais. Aí os jornais. Porque é deprimente, meu amigo. É tanta tragédia, tanta desgraça. Eu tenho um amigo que diz assim, pastor, é um amigo, fala assim, Marconi, se a gente botar um balde debaixo da televisão, o balde fica cheio de sangue, porque é tanta notícia ruim. E mesmo série, né? A gente lá tem a Netflix, assina. Eu falo para cara, eu não aguento mais ver série de bandido, de serial killer, de matador, porque, olha, rapaz, eu quero ver um negócio para me fazer rir, distrair, porque está muito difícil, viu, gente? Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará, é o que a gente tem visto. João, oração de Jesus por nós, pelos discípulos e também por aqueles que haveriam de crer neles, ou seja, nós. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Jamais se esqueça, meu irmão, minha irmã, você é peregrino, essa não é a sua casa, eu e você estamos aqui, como se diz no Chile, de passo, de passagem. Ah, pastor, está muito desagradável lá na universidade, certo? Na escola onde meu filho estuda, conviver no prédio, nos vizinhos. Meu irmão, aqui ainda não é o paraíso. Nós temos que aprender a lidar com as dificuldades. Então, o primeiro conselho é que cabe a mim e a você transmitir as verdades bíblicas aos nossos filhos. Segundo, a reboque do tópico anterior, do que a gente acabou de dizer, esforce-se o máximo que puder para que seus filhos sejam influenciados pelo Evangelho de Cristo. A questão não é só dizer, não é só explicar, não é só verbalizar. Nós temos que pensar medidas, criar situações que favoreçam, que sejam pertinentes, que nos ajudem a, de fato, influenciar, fazer com que os valores, os princípios do Evangelho entrem na vida dos nossos filhos. Que ações vocês, pais, nós que somos pais, temos tomado para que a palavra de Deus seja mais assimilada pelos filhos? Quanto tempo nossos filhos ficam expostos à palavra de Deus durante a semana? Ou isso se resume apenas a essa 1h30 de escola dominical? Em casa, faça o culto doméstico, ore na hora das refeições, explique o motivo da repreensão ou da disciplina, lute para preservar sua autoridade, conte histórias bíblicas ou de transfundo cristão, monitore o que seus filhos veem na TV e no computador, crie dificuldades para que seus filhos se contaminem. Existem programas, alguns são gratuitos, mas os melhores são pagos, programas que você instala no tablet, ou no celular, ou no computador, certo? Que impedem o acesso a conteúdos indevidos. Estabeleça uma rotina, tem um horário para acessar a internet, tem um horário para ver TV, tem um local, vai acessar aqui, na sala. E não vai ficar, no quarto aí, até tantas horas, com o computador, com o tablet ou com o celular. Tem pai que coloca o celular, permite que o filho, com a filha, fique com o celular, certo? E aquilo dali pode ser uma arma na mão do seu filho. Então, nós temos que criar métodos, desenvolver maneiras, e isso varia de família para família, porque cada família tem o seu contexto, certo? A fim de preservar, impedir, criar barreiras que impeçam, que dificultem o acesso à impureza. Na escola, que valores são transmitidos? Você sabe quais são os valores que são transmitidos ao seu filho na escola? Coloquei aqui Van Groningen. Van Groningen foi um teólogo, um grande professor de teologia norte-americano. Numa certa ocasião, quando ele ainda era criança, ele chegou em casa e falou para o pai dele: pai,
o senhor me ensinou uma coisa que não é verdadeira. Pai, como é que é? O senhor disse que Deus criou o mundo, mas a minha professora hoje na escola falou que Deus não criou o mundo, que o mundo é fruto do acaso e que a Bíblia é uma mentira. Aquele pai tinha condição financeira. O que ele fez? Ele se mudou de cidade e foi matricular os filhos numa escola com valores cristãos, numa escola que cria na palavra de Deus. Infelizmente, nem todos os pais têm essa condição, mas todos nós temos condições de descobrir quais são os valores que são ensinados, qual é a gramática, qual é o livro de ciência, e se aquilo que é ensinado numa escola não é compatível com a palavra de Deus, você tem que fazer o trabalho de limpar isso, de doutrinar seu filho em casa, para que ele lide com aquele conteúdo de uma maneira crítica. Quais são as redes sociais nas quais seus filhos participam? Não estou falando apenas de internet, não. Estou falando também de sociabilidade. Você conhece os amigos, os colegas dos seus filhos? Você sabe quais são os assuntos que são comentados entre eles? Você sabe quem são os pais dos colegas dos seus filhos? Cuidado com Jonadab. Lembram de Jonadab? Aquela víbora peçonhenta que habitava na casa de Davi e que aconselhou Aminon a fazer-se de doente, de enfermo, para que ele estuprasse a irmã dele, a meia-irmã dele, Tamar? Cuidado com Jonadab, e cuidado com os jovens imprudentes. A Bíblia, por exemplo, fala de Roboão, filho de Salomão. Roboão, contudo, rejeitou conselhos que as autoridades de Israel lhe tinham dado e consultou os jovens que haviam crescido com ele e estavam servindo. E por ter rejeitado o conselho dos anciãos e ter abraçado o conselho dos jovens da idade dele, Roboão dividiu o reino de Israel. Destruiu o que, com muito esforço, seu pai e seu avô Davi tinham construído. E na universidade? Por exemplo, seu filho quer fazer faculdade no exterior. Você tem essa condição. Lá onde ele vai estudar tem igreja séria? Uma vez um missionário, acho que foi o reverendo Carlos Elpino, da Espanha, falou assim que uma jovem, uma mãe comentou com ele que a filha dela ia estudar em Roma. Delpino falou, olha, legal, lá tem universidade, boa assim, mas do ponto de vista espiritual é um cemitério. A tua filha não vai ter onde frequentar a igreja, porque não tem igreja evangélica em Roma. E as poucas que tem não são evangélicas, têm a aparência de evangélicas, mas são progressistas. Todas elas aderiram à bandeira do politicamente correto. Então, teu filho vai estudar, quer estudar no exterior, pense no lugar para onde você vai enviá-lo. Vai ter onde ele se alimentar espiritualmente? Mesmo que seja aqui no Brasil, veja se tem um grupo de estudo bíblico, veja se tem algum trabalho de capelania, veja se tem alguma agência, algum grupo missionário evangélico que trabalha na universidade, procure, certo, também ajudar nesse sentido. Uma das formas mais eficazes de ensino é o exemplo prático, viu, pessoal? Porque uma coisa é falar, uma coisa é instruir, mas tão importante, ou mais importante, é viver. Viva como um peregrino. Essa é a nossa identidade. Identidade tem a ver com raízes e objetivos. O reverendo Elben César, já falecido, dizia, cuide das raízes, espere pelos frutos. Certo? Então, não adianta também você dizer para o seu filho o que é certo, o que é errado, e você não viver da maneira certa, da maneira como o Evangelho estabelece. Penúltimo conselho, não confie em você e nos seus métodos. A vitória, a força, o êxito não depende de você e de mim. Depende do Senhor. Faça o dever de casa, obedeça o que a Bíblia diz, mas não confie em você, confie no Senhor. E a boa notícia é que sempre há provisão e graça para o povo de Deus. Nos dias de grande maldade na terra, lá no começo da humanidade, Deus enviou o dilúvio, certo? Mas salvou Noé e sua família. A nossa época não é pior do que a época de Noé. Depois leia com atenção os primeiros capítulos da Bíblia. A época de Noé era muito pior do que a nossa. A maldade campeou tanto na terra que Deus decidiu, eu vou eliminar, eu vou aqui deletar e começar de novo, tudo.
e decidiu começar a partir da família de Noé. Nos dias do rei Ezequias, nos dias do profeta Isaías, o que Deus disse a Ezequias? Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Ou seja, Deus viu o quebrantamento de Ezequias, eu o curarei. Claro que ele também tinha cometido um erro antes, mas Deus é misericordioso. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor, acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Ou seja, Deus concedeu paz até o último de vida de Ezequias. A desgraça viria. A nação estrangeira viria, certo? E levaria cativo o povo. Mas Deus tratou Ezequias e a casa dele com misericórdia. Na queda de Jerusalém, reino do sul, a maioria foi morta e os que não foram mortos foram levados cativos como escravos. Mas alguns, como Jeremias, foram poupados e livrados do cativeiro. Em meio à tragédia, em meio a uma sociedade que caminha para o pós-cristianismo, em meio à mais profunda onda de secularização, Deus sempre provê graça, alento e misericórdia para o seu povo. Apegue-se ao Senhor. Não desista do seu casamento. Não desista de educar seus filhos na verdade. E com isso eu termino. Deixa eu dizer uma coisa aqui que aparentemente vai um pouco na contramão do que eu disse até então. Mas eu falo porque isso é verdade bíblica e é algo que a gente consegue comprovar na experiência cristã. Seus filhos são responsáveis pelas decisões que tomam na vida. Por que eu falo isso? Porque pode ser que um pai, que uma mãe esteja com um fardo nas costas, com um grande sentimento de culpa. Onde é que foi que eu errei? E às vezes você não errou, você fez tudo como era para ter sido feito. Mas aquele cabra ou aquela menina, quando chegou na fase adulta, decidiu escolher um caminho diferente daquele que você abraçou na sua vida, decidiu seguir por uma jornada, por uma vereda diferente daquela que você trilhou e tem trilhado, decidiu abraçar outros princípios, outra ideologia, uma ideologia, certo? Incompatível com a mensagem do Evangelho. Dá um exemplo aqui bíblico de Sansão. Sansão era o terror dos filisteus e a alegria das filisteias. Sansão era nazireu, consagrado ao Senhor desde o dia do nascimento. Sansão sabia que ele não tinha que se envolver com mulheres que não eram israelitas. Seus pais alertaram Sansão, mas Sansão, o que ele decidiu fazer? Ele gostava das filisteias. E como é que Sansão terminou a vida dele? De uma maneira trágica, cego, praticamente se suicidou para destruir os filisteus. Ou seja, Sansão jogou fora a educação, a instrução, os princípios que os seus pais lhe transmitiram. Então, você papai, você mamãe, faça tudo o que estiver ao seu alcance. Transmita os valores do Evangelho. Trabalhe no contexto da família, do lar, da escola, da igreja, dos ambientes que você frequenta com a sua família, para que seu filho e sua filha sejam influenciados pelo Evangelho. Mas lembre-se do seguinte: finalmente, quem vai decidir o rumo da vida é a pessoa. O reverendo Augusto Nicodemos, acho que a maioria aqui já ouviu falar, certo? Pastor Augusto Nicodemos, um homem grandemente abençoado por Deus, homem crente, casado com uma mulher crente, pais crentes, sogros crentes. Até pouco tempo atrás, 2 dos filhos dele, ele tem 4 filhos, 2 homens e 2 mulheres. Os 2 filhos estavam desviados do Senhor. Inclusive, tem uma palestra do reverendo Augusto Nicodemos no YouTube sobre como lidar com filhos desviados.
nos Estados Unidos, professor aposentado do Seminário Reformado de Jackson, Mississippi, homem piedoso, professor de missões, homem crente, tem filhos desviados. Reverendo Francisco Leonardo Schalkwijk, missionário holandês no Brasil, durante 35 anos, foi diretor do Seminário Presbiteriano do Norte. 7 filhos, entre homens e mulheres. 6 no caminho do Senhor, 1 é ateu. Então, assim, meu irmão, minha irmã, não confie em você, não confie nos seus métodos. Faça a sua parte, obedeça o Evangelho, cuide das raízes, mas os frutos vão depender do Senhor e, de certa forma, da liberdade que Ele concede a cada pessoa. Porque quando o filho cresce e já é adulto, ele passa a ser responsável pelas decisões dele. Por isso é que nós temos alguns filhos que se mantiveram no caminho do Senhor e outros que decidiram o quê? Abandonar os caminhos do Senhor, porque as decisões são individuais. Pessoal, vamos orar antes de eu passar a palavra ao pastor? Senhor, é por graça, não é por capacidade nossa, não é por obras, não é por inteligência, não é por filosofia humana, mas é por graça, Senhor. Tem piedade de nós. Ajuda-nos, Pai, a viver o Evangelho, a tomá-lo de forma séria na nossa vida, a ensiná-lo com autoridade moral e espiritual. Ajuda-nos a alcançar o coração dos nossos filhos, a pastoreá-los. Ó, Senhor, precisamos de Ti. Intervenha na nossa família, no nosso lar, na nossa vida, na igreja. Usa, ó Deus, a nós, imperfeitos que somos, para inculcar os valores do Evangelho na vida dos nossos filhos e filhas. Dá-nos essa alegria, ó Deus, para a glória do Teu nome, não para a nossa promoção, para a edificação da Tua igreja. Pedimos assim e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Pastor. Só pegar aqui a água. Meus irmãos, Michael Imlet é quando a gente vai estudar saúde mental, tem vários princípios que a gente precisa seguir, da mesma forma quando a gente faz uma aproximação da Bíblia. Então, tem um livro, por exemplo, é bem interessante, ele tem em português esse livro, Descrições e Prescrições, tá bom? Deveria ler, um livro bem fininho, bem interessante, que ajuda demais a gente na aproximação de saúde mental. Descrições e prescrições. Quando a gente se aproxima, quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente também tem que ter essa percepção de descrição, não é prescrição, tá bom? Quando a gente estuda pessoas, também tem essa diferença de descrições para prescrições, ok? Quando a gente vai no médico, a gente vai para pegar uma prescrição. E o médico pergunta para você uma descrição, entendeu? Existe uma diferença grande entre descrição e prescrição, tanto no estudo de saúde mental, quanto no estudo da Bíblia, quanto no estudo de pessoas. Então, quando foi mencionado Karina Barr, é feita uma descrição e não uma prescrição, tá bom? Karina Barr, ela se converteu, embora o que ela fez foi e sempre vai continuar sendo errado e condenado pela igreja. A gente não está condenando Karina Barr, porque a gente fez uma descrição. Ela agora é uma nova pessoa, uma nova criatura, como muitos de nós, eventualmente fizemos coisas erradas, não elimina os erros que fizemos, mas nós somos nova criatura em nome de Jesus. Então, que Deus dê graça e nos ajude a entendermos sempre essa diferença na aproximação de pessoas. Eu termino com o texto de Judas, que diz assim, que a gente deve ter misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Veja que interessante. A repulsa, ela precisa continuar existindo dentro do cristianismo. A misericórdia precisa ser exercida com temor. Não é uma aproximação sem cautela. Tá bom? Então, que Deus dê graça. Graças a Deus que ela se converteu. Graças a Deus que existe esperança e misericórdia. Mas a igreja vai precisar continuar, independentemente do governo. Tá? Nem sei quem que vai passar. Minha questão nem é essa.
qualquer que seja o governo, a igreja tem o discurso dela. Fim. E a gente vai ter que pagar o preço para poder assumir esse discurso de misericórdia com cautela, odiando a roupa contaminada pela carne. Tá bom? Vamos ficar de pé, vamos orar. Obrigado pela observação, tá? Foi bom para a gente lembrar dessa diferença entre descrição e prescrição. Tá bom? Quando a gente confundir isso aqui, aí com certeza dá bastante problema. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pelas descrições das sociedades até o nosso tempo. Obrigado porque o Senhor sempre alcançou com misericórdia, desde lá do início até o nosso tempo. Nós nos fiamos nisso, pedimos a tua misericórdia sobre nós mesmos, porque se eventualmente alguém for surpreendido em alguma falta, essa pessoa deve ser, pelos espirituais, corrigido com espírito de brandura, percebendo para que aqueles que corrigem não sejam também acometidos pelas mesmas tentações. Nos dá graça a Deus nesse processo de correção mútua, nesse processo de bênção mútua, mas também nos ajuda a sermos espirituais, cuidando dos nossos pés, para que não sejamos nós tentados pelas mesmas razões daqueles a quem nós, pela bênção e graça do Senhor, ajudamos a voltar aos teus caminhos. Então, fica com a tua igreja, ajuda-nos a cuidarmos dos nossos filhos. Aqueles casais que não têm filhos, que sejam grandes instrumentos e bênção de Deus para serem exemplos para os filhos na igreja, que eles possam também ser instrumentos de Deus para verbalizar e corrigir e viver as verdades, para que sejam verdadeiros ícones da encarnação da verdade em tempos difíceis. Muito obrigado, a Deus, por tudo que ouvimos, que teu Espírito nos ajude a cada dia mais a sermos abençoados, a sermos espirituais, para vivermos em dias difíceis, jamais negando a nossa relação contigo. Muito obrigado pelo dia de hoje, traz-nos também logo mais à noite para participarmos do culto ao Senhor, louvando o teu nome e aprendendo mais da tua palavra. É a nossa oração e gratidão em nome de Jesus. Amém.